O presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na madrugada de hoje. Segundo a imprensa chinesa estatal, o líder Xi disse a Lula que Pequim e Brasília devem atuar de forma conjunta para proteger os interesses do Sul global e fortalecer o papel central das Nações Unidas. Xi Jinping garantiu o apoio da China. A conversa acontece no mesmo dia em que Donald Trump lança oficialmente o Conselho da Paz, criado pelo governo norte-americano para supervisionar a paz em Gaza e reconstruir o território palestino. A iniciativa é vista como uma tentativa de esvaziar a ONU. Vamos conversar com Eduardo Castro, Laura Capriglione, sempre comigo aqui pelas manhãs. Bom dia. Mas chamo também para essa conversa o jornalista Bruno Falsi, que é correspondente da Telesur na China. Boa noite para o Bruno em Pequim. Cadê o Bruno? Boa noite, Bruno aqui com a gente. Agora sim. Olá, Bruno. Tudo bem com você? Espera aí que eu tô sem o áudio do Bruno. Aqui ou aí? Calma aí, Bruno. Segura aí. Para falar conosco tem que apertar o botão vermelho. Essa é a regra. Estão escutando agora? Pronto. Tá perfeito, Bruno. Tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos aí do Brasil. É sempre um prazer estar aqui com a TVT, estar presente com o público brasileiro. Aqui na China já é de noite, né? 9h30 da noite. Todos aí já estão indo para suas casas para descansar. E aí está amanhecendo, né? E todos aqui estão falando dessa notícia, da conversa telefônica entre o Xi Jinping e o presidente Lula. É uma notícia muito importante, inclusive devido a esse lançamento desse Conselho da Paz, né? Chega a soar até irônico, né? O Conselho da Paz do presidente Trump, um sujeito que há poucas semanas atrás invadiu a Venezuela, bombardeou o país, matou quase mais de 100 pessoas, sequestrou o presidente e hoje prega um Conselho da Paz, né? É uma tentativa de minar o multilateralismo, de destruir instituições internacionais criadas no pós-guerra para evitar conflitos internacionais, como esse que ele fez com a Venezuela, e é uma tentativa de make America great again, né? É o discurso do Trump, né? De a volta da doutrina Monroe, mas agora num cenário internacional, né? A doutrina Monroe não só aplicada para a América Latina, para o Ocidente, mas a doutrina Monroe aplicada para o mundo inteiro, né? É uma tentativa dos Estados Unidos ditar as regras do jogo, como a China vem dizendo, né, de se botar como polícia, como xerife do mundo. A China denunciou isso, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, na reunião de emergência que foi convocada pelo presidente da Colômbia sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, né? E, então a China ela liga para o presidente Lula para conversar sobre vários assuntos, sobre a cooperação Sul-Sul, sobre o aprofundamento das relações entre o Brasil e a China, mas o que tem por detrás dessa conversa central é o fortalecimento e o comprometimento da China com a ONU, né? Com o multilateralismo, com as regras do jogo e sem se dobrar à vontade dos Estados Unidos de tornar o mundo unipolar, de tentar voltar a ser o dono do jogo, as regras do jogo. Isso mostra a tentativa da China de responder aos Estados Unidos. Ela já fez isso também em Davos. A China fez uma declaração forte em Davos contra o multilateralismo, contra aquilo que a China considera a lei da selva praticada pelos Estados Unidos, né, em que todas as regras do direito internacional não são mais válidas. Então, os Estados Unidos está propondo criar suas próprias regras, em que eles são os donos do jogo, são juiz, são xerife e são os donos da bola, né? Então, perfeito. É isso. Inclusive, eu conversava com o Bruno aqui um pouquinho antes, né, sobre essa resposta que a China deu em relação ao convite que foi feito para integrar o Conselho da Paz. Convite que foi feito também para o presidente Lula, né? A China, ela se coloca numa posição de que não vai fazer parte de nada que possa prejudicar de alguma forma a Organização das Nações Unidas, né? E com isso, ela realmente, indiretamente, diz não ao convite de Trump.
O Brasil ainda não deu uma resposta formal. Também tem mostrado essa preocupação em relação à ONU, inclusive nessa ligação que fez a Xi Jinping. E Lula tem criticado Trump nesse sentido de querer ser o imperador do mundo, né? Então, assim, também é indiretamente um não a esse convite de Trump para adentrar o Conselho da Paz. Vou passar para a Laura e para o Edu para comentários, questionamentos, ao Bruno também. Laura, bom dia. Bom dia, Bruno. Bruno, os comentaristas aqui têm falado muito sobre o caráter estritamente protocolar das manifestações da China em relação tanto à Venezuela, quanto ao próprio Irã, quanto a esse Conselho de Paz. Quer dizer, são pronunciamentos importantes, porque sinalizam de que lado a China está, mas muita gente está falando que está faltando ações mais incisivas da China e dos parceiros dos BRICS em solidariedade a esses países que estão sendo atacados e a essa expansão imperial do Império Americano. Eu queria que você comentasse isso, porque outra corrente diz o seguinte: não é assim que a China joga. A China não joga na base das ameaças, a China é muito mais cautelosa, muito mais paciente. Eu queria ouvir você, que está aí dentro, que explicasse como é que a China está articulando essa resistência, já que até a defesa da ONU parece uma coisa meio protocolar, porque a gente vê que a ONU, diante do genocídio em Gaza, foi incapaz de tomar qualquer atitude. Quer dizer, a ONU, de fato, os Estados Unidos, com o poder de veto que tem, e hoje o presidente Lula falou da necessidade de mudança do Conselho de Segurança, mas enquanto não mudar, e para mudar vai precisar dos Estados Unidos, sim. Então, quer dizer, a defesa da ONU parece aquela defesa, assim, olha, eu defendo um mundo mais justo. Porque, na verdade, como é que a ONU vai mudar se os Estados Unidos, que são o grande financiador, inclusive, da ONU, e não por acaso a ONU fica nos Estados Unidos, e foi quem criou, enfim, tudo aquilo, se os Estados Unidos são contra e estão propondo outra coisa. Então, o fato de ter uma potência delinquente, como são os Estados Unidos hoje, bagunçou todo o tabuleiro. É como se eu pudesse ganhar uma partida de xadrez só indo lá e derrubando o rei. Então, a pergunta que eu te faço é, diante disso, como é que a China está se armando para um jogo que a gente sabe que é um jogo da civilização contra a barbárie, afinal de contas, o que vai ser jogado aí, né? A China, ela vê as relações internacionais de uma forma muito diferente que as potências ocidentais, coloniais, imperialistas, o veem. Inclusive, ela comparte a história do processo colonizatório com a gente, né? Ela foi, durante o século XIX, ela foi invadida, ela foi colonizada, inclusive pelo próprio Japão, que hoje é uma outra grande ameaça à China hoje na região. A Sanai Takahashi, a primeira-ministra do Japão, está super alinhada com os Estados Unidos, está voltando com o desejo armamentista do Japão e está ameaçando a soberania da China sobre Taiwan, que vale lembrar, é importante dizer, que Taiwan é considerado pelas Nações Unidas, pela resolução da ONU de 1972, como parte integrante do território da China, que só existe uma China e a Taiwan é parte dela. Então, esse argumento que muitos usam para chamar a China de uma potência agressiva, com doble moral, com duas morais, né, em relação a Taiwan, é muito diferente a questão de Taiwan sobre a questão, por exemplo, da invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Taiwan é considerado pela ONU parte da China, inclusive os Estados Unidos e o Japão consideram Taiwan parte da China. Poucos países no mundo, não cabe nem em uma mão, são os países que consideram Taiwan uma nação independente, e são países sem a menor importância, e a comunidade internacional considera Taiwan parte da China. Então, voltando à questão, a China sempre foi muito cautelosa, ela sempre é muito cautelosa em suas declarações. Faz parte da sua forma de fazer política durante muito tempo. A China é a civilização contínua mais antiga do mundo, né? A China ela tem 5.000 anos de história. É a civilização, como eu disse agora, contínua mais antiga do mundo. E ela é muito paciente.
ela tem uma percepção do tempo muito diferente do que nós temos a percepção do tempo. Outro dia, nesses dias, eu estive entrevistando alguns professores e especialistas aqui na China sobre essa questão dos ataques à Venezuela, sobre o que a China pretende fazer, enfim. E eu conversei com um especialista de relações da América Latina, o diretor do Instituto da América Latina da Universidade de Xangai, e ele falou que uma das coisas que a China tem feito é só você ver a importância que a China tem hoje nas relações internacionais em comparação a 30 anos atrás. E como é que ela foi ganhando essa importância? Muito através dessa política dela paciente, cuidadosa e principalmente de oferecer uma mão muito diferente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos impõem o seu comércio através, os seus desejos através da força, né, que a China diz que é o uso da força nas relações internacionais. A China é o paladino do direito internacional. Ela se diz a grande defensora do direito internacional e o lugar seguro para todos os países do mundo irem quando se sentirem ameaçados por uma outra grande potência. Então, ela se põe como porto seguro e como a garantia do direito internacional, ou seja, ela não tem bases militares, que nem os Estados Unidos, espalhadas pelo mundo. A China não é uma potência bélica, a China não impõe as suas vontades pela ameaça. Ela, na conversa que ela teve com Lula, o Xi Jinping ele fala em benefícios compartilhados, em ganhos compartidos, né? Ou seja, ambos os países vão ganhar com a aproximação, com a política, com o comércio, com a negociação. Ela se preocupa muito em respeitar a soberania das outras nações e do direito internacional. Então, a forma dela às vezes as pessoas se indagam, por que a China não aumenta o tom contra os Estados Unidos? Porque não é isso que ela busca, não é assim que ela busca de fazer a sua política internacional, não é assim que ela se tornou, inclusive, um lugar seguro para muitos países do mundo. Hoje, por exemplo, a maior parte dos países da América Latina tem a maior parte, o maior parceiro comercial desses países é a China, e foi feita através dessa política lenta, gradativa, cuidadosa e com muita paciência. Por exemplo, em relação à Venezuela agora, qual é a posição da China? A China diz que vai defender seus interesses, mas ao mesmo tempo vai defender a soberania da Venezuela. Ela vai aguardar, ela vai ter paciência, esperar e ver o que vai acontecer e respeitar a soberania da Venezuela. A Venezuela tem o direito de decidir sobre o que vai fazer com seus recursos naturais e a China vai respeitar isso, né? Então, isso a torna um lugar seguro nas relações internacionais. A torna, por exemplo, o Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, teve recentemente em visita aqui à China. E por que ele veio à China? Porque a China é exatamente o contraponto dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos ameaça o Canadá, enquanto os Estados Unidos põe a faca no pescoço do Canadá, o Canadá tem uma saída, o Canadá tem uma escapatória. O país chamado China, que faz a política exatamente o inversa dos Estados Unidos. E é assim que a China usa a sua política nas relações internacionais. É uma política muito delicada, às vezes muito complicada de se entender, mas ela tem se botado como um contraponto internacional dos Estados Unidos, exatamente por essa forma muito diferente, oposta totalmente a fazer a política internacional que os Estados Unidos. Então, as declarações da China são sempre muito cuidadosas. Por exemplo, essa agora que ela fez em relação a esse Conselho de Paz dos Estados Unidos, lançado pelo presidente Trump, a fala do seu porta-voz, né? Inclusive, ela não fala, o Xi Jinping raramente faz alguma declaração. Normalmente, as declarações são feitas pelos porta-vozes dos Ministérios das Relações Exteriores, em que todos os dias eles respondem perguntas à imprensa e passam a opinião do governo chinês, né? Então, eles têm até esse método protocolar muito diferente de, por exemplo, dos países ocidentais, que os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, por exemplo, faz declarações dentro do seu avião, né? Às vezes sai um assessor dele do banheiro e faz uma declaração
super controversa. A China tem uma forma muito diferente de fazer a sua política. As suas declarações são sempre muito pensadas e eles repetem, ou seja, você vai fazer a mesma pergunta para um embaixador na Índia e ele vai responder exatamente a mesma frase que foi dita pelo porta-voz chinês na conferência de imprensa do Ministério de Relações Exteriores. Então, Ô, eles Bruno, têm essa... Sim, por favor. deixa eu te cortar rapidamente, porque a gente conversava, inclusive, antes de entrar no ar, porque oficialmente aqui no Brasil ainda não havia uma manifestação do governo sobre a ligação com o Xi Jinping. Na China, isso já repercutia, aqui no Brasil ainda não. Lula acaba de fazer uma postagem, foi às 10h27, faz menos de 20 minutinhos. Ele fez uma postagem, quero trazer aqui para vocês o que disse Lula em relação a essa ligação a Xi Jinping. Conversei por telefone na noite desta quinta com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Falamos sobre o adensamento de nossas relações bilaterais desde a visita do presidente Xi ao Brasil em novembro de 2024. Destacamos as sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento, em especial nas áreas de infraestrutura, transição ecológica e tecnologia. Concordamos em ampliar a cooperação em áreas da fronteira do conhecimento. Anunciei que concederemos isenção de determinadas categorias de vistos de curta duração a cidadãos chineses. Em reciprocidade, a medida de isenção adotada pela China desde 2025. Com relação ao cenário global, destacamos que Brasil e China são países que detêm papel central na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio. Reiteramos nosso compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como caminho para a defesa da paz e da estabilidade no mundo. Acordamos manter coordenação frequente em temas da agenda bilateral e de interesse regional e global. Então, esse é o posicionamento do presidente Lula em relação a essa conversa que teve com Xi Jinping na madrugada desta quinta-feira. Eu acho muito interessante, né? Porque a gente está discutindo aqui como a política internacional, a diplomacia chinesa é realmente delicada e age com muita paciência, né? Mas eu quero lembrar de quando os Estados Unidos taxaram tanto o Brasil quanto a China, e a China respondeu taxando de volta. Quem esperou naquele momento foi o Brasil, né? E o Lula esperou, teve essa paciência de ver desenvolver, até por conta, talvez, do patamar de forças em que Brasil e China estão nesse momento. Mas o Brasil esperou. Então, ele teve essa atitude chinesa de esperar para ver o que aconteceu e depois entrou em negociação. Tanto é que agora essa resposta de recusa a um convite de Trump, para a China talvez seja mais fácil e para o Brasil nem tanto, porque tem mais em jogo nesse tabuleiro também. Edu, passo para você. Fiquei prestando atenção na resposta do presidente Lula. Ela é diplomática, tá? Ela poderia ter sido assim: falamos sobre nada, o mais importante foi que falamos, né? Foi sim, isso. Sim. Foi ali 12 horas, no máximo, depois que ele conversou com o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia. Sim. Grupo dos BRICS conversando. E eu queria saber como é que isso se deu, o Bruno, daquilo que foi dito pelo governo chinês. Ontem, com o Narendra Modi, foram 40 minutos, foi a mesma coisa. Falamos de relações multilaterais, falamos do interesse dos países, ou seja, o importante foi eles terem conversado. Aqui, nessa conversa com o Xi Jinping, também foi pelo que a gente vê, foi mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe quanto tempo durou, quem ligou para quem, como é que foi marcado. Então, eu queria detalhes desse, que é o que realmente importa do que eles comunicaram. Eu acho importante dizer que quando parece que não é nada, mas é uma articulação política que está sendo feita, né? A partir do momento que estão se procurando países para se defender a ONU, para se reafirmar a importância da ONU na defesa do multilateralismo, eles estão claramente indo contra os Estados Unidos, que está tentando criar uma organização paralela às Nações Unidas, né? Que é a defesa do unilateralismo. Então, quando se fala em multilateralismo, se está negando esse Conselho de Paz criado pelo Trump, mas de uma forma muito diplomática. Mas é clara a resposta do Lula é a mesma que foi dada pelo Celso Amorim, de uma forma mais
forte. O Celso Amorim disse que o Conselho da ONU é simplesmente uma entidade criada, o Conselho de Paz do Trump é uma entidade criada para implodir a Nações Unidas, né? Vale lembrar que os Estados Unidos, recentemente, faz poucas semanas atrás, ele saiu de 32 organizações das Nações Unidas, né? Organizações de suma importância, inclusive na promoção da paz, que ele diz que procura alcançar, criando essa organização paralela, em que ele deixou claro que, na verdade, essa organização paralela, né, os Estados Unidos com Trump não tem mais papas na língua, como ele disse que invadiu a Venezuela, que bombardeou a Venezuela, que sequestrou Maduro, não foi em busca de democracia nem de direitos humanos, foi para tirar o petróleo da Venezuela. A fala do Trump sobre a Venezuela, cada vírgula ele fala de petróleo, petróleo, vamos voltar a ter o petróleo que era nosso, que foi tirado de nós, e vamos ter o controle do petróleo, enfim, ele não tem mais papas na língua, né? E isso é uma forma de política muito diferente que normalmente as relações internacionais estão acostumadas a ver. Não é porque o Trump se pratica uma diplomacia da lei da selva, como os chineses dizem, que nós vamos começar a praticar a lei da selva, né? Então, eles estão aqui reafirmando o papel da ONU no jogo geopolítico, mas vale a pena lembrar também que o Xi Jinping, em seu pronunciamento, que saiu no Xinhua, no jornal chinês, ele diz que a ONU precisa de ser reformada, ou seja, não é só a defesa do multilateralismo, mas a ONU, do jeito que está hoje, ela não representa a força que o Sul global tem, e é necessária uma reforma nas Nações Unidas, uma reforma que também é defendida pelo Brasil, e é isso que a ONU precisa, para que o Sul global seja melhor representado, para que nós não soframos mais esses tipos de intervenções unilaterais dos Estados Unidos. O que a gente precisa é fortalecer o multilateralismo e tomar mais espaço dentro desses fóruns, né? Então, a reforma da ONU é um ponto super importante a ser batido. Então, se os Estados Unidos quer se retirar da ONU, ele, ao mesmo tempo, ele está enfraquecendo o seu papel dentro dela, né? E abre uma oportunidade para fortalecer o papel do Sul global nela. A partir do momento que ele tenta implodir uma ordem internacional, ele está perdendo aliados importantes. O Canadá é um deles. O Canadá veio aqui de mãos beijadas à China, né? E fez declarações fortes, o primeiro-ministro do Canadá, contra os Estados Unidos, contra a ordem unipolar, que os Estados Unidos tenta voltar ao jogo, né? A doutrina Monroe de forma global, né? Make America Great Again, como o Trump gosta de dizer. Só que isso vai ter resistência, já está tendo resistência. Esse telefonema pode não parecer tão importante, mas esse telefonema faz parte de uma articulação global contra essa ação dos Estados Unidos de tentar minar as Nações Unidas. Mas isso não abre mão da crítica que nós, do Sul Global, temos a ela. Não é porque não defendemos o multilateralismo que achamos que a ONU hoje nos representa, né? Da forma que está. Ela precisa de uma reforma, ela precisa ser ampliada. O Brasil precisa ser parte do Conselho de Segurança como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, a Índia, a África do Sul, outros países que hoje fazem parte do BRICS, né? Então é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa, como esse professor que eu estava falando da Universidade de Xangai, ele fala que como a gente combate os Estados Unidos? Continuando aquilo que estávamos fazendo antes e ampliando aquilo que estávamos fazendo antes. Ou seja, a integração latino-americana, esse processo que foi iniciado por Lula, por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner, há 20 anos atrás, precisa ser ampliado. Os Estados Unidos está buscando implodir esse processo. Sim. Com a volta da doutrina Monroe, ele viu que a diplomacia, a política, deu seu resultado, e nos 20 anos que se seguiram, a gente começou a ter maior influência e maior integração entre nossa região e maior influência no mundo. E isso vai dando respeito
vai dando respeito ao continente latino-americano. E, ao mesmo tempo, esse professor também diz o seguinte, que a gente precisa se aproximar mais ainda da China e da Rússia, e continuar essa integração através do BRICS e a ampliação do BRICS. E a gente tem feito isso. Isso tem criado uma reação dos Estados Unidos. Isso é um processo de reação à perda de poder da hegemonia dos Estados Unidos através desse processo geopolítico iniciado por Lula, por Xi Jinping e por outros há 20 anos atrás, né? Perfeito. Como presidente. A Laura quer fazer um apontamento? Não, eu queria só falar que é muito curioso, porque muitos analistas hoje defendem essa ideia de que a ONU acabou, a ONU já era. Que essa insistência dos discursos do Lula, do Xi Jinping, enfim, de que tem que restaurar a autoridade moral da ONU e tal, não sei o quê, eu acho que isso aí serve menos para interferir na realidade da ONU atual e mais como uma consigna de mobilização internacional sobre a necessidade da reorganização da ONU. Ou seja, é preciso ter órgãos internacionais de mediação, de regulação das relações internacionais. É preciso, a gente está vendo, Canadá está frito, Groenlândia está frita, Venezuela está frita, Irã está frito, está todo mundo ameaçado, a Europa está ameaçada. Sim. Então, quer dizer, o que eles estão dizendo é o seguinte, gente, desse jeito todo mundo vai perder, nós precisamos de um órgão, não é essa a ONU. Estão falando já abertamente em uma reorganização da ONU, que eu acho que vai muito além da entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Não é sobre isso. É sobre uma mudança mesmo, no sentido de que os países hoje ameaçados pela potência americana possam se insurgir contra essa ordem que centraliza tanto poder nos Estados Unidos e abrir um pouco, já que os Estados Unidos estão pagando, não estão mais pagando a ONU, não estão mais financiando os órgãos da ONU, estão saindo fora de todos os acordos de saúde pública, de tudo isso, enfim, já que os Estados Unidos estão se retirando, os países remanescentes se assenhorando, e a China pode jogar um papel muito importante nisso. Por exemplo, os Estados Unidos saem de uma agência de saúde. Confirmar a saída formalmente. Sai da agência de saúde. O que acontece? A China ocupa esse lugar. Então, é um processo de ocupação desses espaços, que eram os espaços por onde os Estados Unidos exerciam o seu poder. E um processo natural, não, porque então, assim, a gente tem a Europa, inclusive, sendo convidada por Trump para fazer parte desse Conselho da Paz e recusando. Então, naturalmente, a ONU se fortalece nesse momento, de fato. Pois é, e se fortalece como uma necessidade, sim, entendeu? Nós precisamos, a Europa precisa, o Irã precisa, a Venezuela precisa, o Brasil precisa, todo mundo precisa. E os Estados Unidos se colocando, porque, na verdade, vai ser isso, né? Quer dizer, o planeta inteiro que a gente está vendo agora é uma guerra dos Estados Unidos contra o planeta. Para atender os seus interesses mais básicos. É petróleo, é terras raras, é o que for. É logística, não sei o que. Então, os países estão se sentindo ameaçados. A declaração do canadense, que foi hoje atacado pelo Trump, o Trump fala... como assim você vai pegar e vai tratar mal os Estados Unidos? Então, quer dizer, tá um momento que é um momento de uma oportunidade gigantesca para se proceder a uma reorganização da ONU, muito mais ampla do que o Brasil entrar no Conselho de Segurança. Já não é mais sobre isso, sim, porque é sobre os países organizarem uma forma de autodefesa dessas relações multilaterais, que, ao fim e ao cabo, são fundamentais, não é para o Brasil ou para os países do BRICS, é para a Europa. A Europa também compra um monte de coisa da China. A Europa também se interessa pela compra do petróleo do Irã. E está sendo hoje, a Alemanha está sendo sancionada, né, por causa desse bloqueio ao petróleo do Irã. Então, quer dizer, está todo mundo sofrendo por causa das manias do Trump. Então, o mundo vai ter que se unir, e eu acho que é esse o sentido da insistência do Lula e do Xi e de outros
na questão do multilateralismo. Não é tanto pelo que a ONU pode fazer, mas pelo que ela pode se transformar. Exatamente. Eu acho que quando a Tari fala que ele se fortalece, é uma oportunidade de se fortalecer, não necessariamente se fortalece. Porque se a postura da Europa continuar sendo a que tem sido até agora, não se fortalece, ela explode. Exato. Então, a Inglaterra, a União Europeia, inclusive, ameaçou falar grosso com os óculos escuros lá do presidente da França, e depois o presidente Trump disse que, fechei um acordo com eles, a Dinamarca é minha mesmo e eu não vou precisar nem botar a gente lá. Que foi desmentido, né? Foi desmentido. Mas, enfim, quem fala grosso é o Trump ainda. De novo, quem falou grosso na história foi o Trump. Só para deixar claro, se eu não soube me expressar, não é que eu quis dizer que a conversa entre presidente Lula e presidente Xi, presidente Lula e primeiro-ministro Modi tenha sido inútil ou sem sentido. Não, o que eu quero dizer é que o que eles não falam, e sim o que eles fazem, é mais representativo do que eles falam. Porque o que eles escrevem lá é um palavrório que a gente já conhece, não tem nada de novo. Né? O posicionamento é um palavrório de sempre. Não, e você reparou que não fala Estados Unidos no comunicado. Então, o Brasil liga para o Xi num momento desse do mundo e não tem uma palavra sobre claro que é óbvio. A partir do momento que você fala da ONU, está implícito que você está colocando como contraponto mas do que o você principal é o fazer. E o fazer aqui é as nações se articularem no sentido de levar adiante uma vez que a Europa não faz nada, e os países que têm peso no sul global estão se articulando para fazer alguma coisa acontecer. Ô, Bruno, continua aqui com a gente. Deixa eu trazer mais algumas notícias e daí a gente faz mais uma rodada aqui de comentários, porque como a gente vem comentando aqui, Lula foi convidado por Trump a integrar esse Conselho da Paz do governo norte-americano, mas não deu uma resposta até o momento. O presidente